A Volta ao Mundo em 80 Dias, obra de Júlio Verne. Quer marcar o encontro para daqui a 6 meses? Por que não daqui a 6 anos? Ironizou o general Proctor. Disse 6 meses, respondeu Fogg, e serei pontual. Desculpas, apenas desculpas, exclamou Stamp W. Proctor. Agora ou nunca. Pois que seja, respondeu Phileas Fogg. Vai para Nova York? Não. Chicago? Não. Omaha? Pouco importa. Conhece Plum Creek? Não, respondeu Phileas Fogg. É a próxima estação. O trem estará lá em 1 hora. Estacionará por 10 minutos. Em 10 minutos podemos trocar alguns tiros de revólver. Que seja, respondeu Phileas Fogg. Determinei em Plum Creek, então. E eu creio que vai ficar por lá, acrescentou o americano com uma insolência sem igual. Quem sabe, senhor? Exclamou Phileas Fogg e voltou ao seu vagão tão frio como de costume. Lá o gentleman começou por sossegar a Uda, dizendo-lhe que os fanfarrões não eram nunca para recear. Depois pediu a Fix que lhe servisse de testemunha no duelo que iria travar. Fix não podia recusar e Phileas Fogg recomeçou tranquilamente o jogo interrompido, jogando espadas com a maior calma. Às 11 horas, o apito da locomotiva anunciou a chegada à estação de Plum Creek. Mr. Fogg se levantou e, seguido de Fix, colocou-se sobre o passadiço. Passepartout o acompanhava, levando um par de revólveres. A Uda tinha ficado no vagão, pálida como uma morta. Neste momento, a porta do outro vagão se abriu e o coronel Proctor apareceu igualmente sobre o passadiço, seguido da sua testemunha, um Yankee da sua têmpera. Mas no instante em que os dois adversários iam descer para a via, o condutor apareceu e gritou-lhes: Não pode descer, senhores. E por quê? Perguntou o coronel. Estamos com 20 minutos de atraso e o trem não irá parar. Mas eu tenho de me bater com este senhor. Lamento, respondeu o empregado, mas partiremos imediatamente. O sino já está tocando. Efetivamente tocava, e o trem voltou a se pôr em movimento. Estou realmente desolado, senhores, disse então o condutor. Em qualquer outra circunstância, eu poderia ter concedido, mas afinal, já que não tem tempo de se baterem aqui, quem os impede de se baterem no caminho? Isso talvez não convenha a este senhor, disse o coronel Proctor com um ar gozador. Convém-me perfeitamente, respondeu Phileas Fogg. Pois é, decididamente estamos na América, pensou Passepartout. E o condutor do trem é um gentleman de primeira. E dizendo isto, seguiu seu patrão. Os dois adversários, suas testemunhas, precedidos pelo condutor, dirigiram-se, passando de um vagão para outro, à traseira do trem. O último vagão só estava ocupado por uma dezena de viajantes. O condutor perguntou-lhes se poderiam deixar o lugar livre para os dois que tinham uma questão de honra a resolver. Como? Mas os viajantes estavam muito felizes em serem agradáveis aos dois gentlemen e se retiraram, bem rápido, sobre os passadiços. Este vagão, de uns 50 pés de comprimento, prestava-se muito convenientemente à circunstância. Os dois adversários podiam caminhar um para o outro entre os bancos e dispararem à vontade. Nunca houve duelo mais fácil de regrar. Fogg e o coronel Proctor, munido cada um com 2 revólveres de 6 tiros, entraram no vagão. Suas testemunhas, que ficaram do lado de fora, os fecharam lá dentro. Ao primeiro apito da locomotiva, deviam começar o fogo. Depois, passados 10 minutos, retirar-se-ia do vagão o que tivesse sobrado dos dois gentlemen. Nada mais simples, na verdade. Era mesmo tão simples que o agente Fix e Passepartout sentiam o coração bater fortemente. Esperavam-se, pois, o apito convencionado
quando, de repente, gritos selvagens ressoaram. Detonações os acompanharam, mas não vinham do vagão destinado aos dois duelistas, Phileas Fogg e o Coronel Proctor. Estas detonações, essa gritaria ensurdecedora se prolongava, ao contrário, até a frente e pelas laterais do trem. Gritos de terror se faziam ouvir no interior do comboio. O Coronel Proctor e Phileas Fogg, revólver em punho ambos, saíram logo do vagão e precipitaram-se para a frente, onde soavam mais estrondosamente as detonações e os gritos. Tinham compreendido que o trem estava sendo atacado por um bando de Sioux. Estes ferozes índios não estavam fazendo sua estreia e mais de uma vez já tinham detido comboios. Segundo seu costume, sem esperar a parada do trem, saltando sobre os estribos, em número de uma centena, tinham escalado os vagões como faz um clown de um cavalo a galope. Os vários índios estavam munidos de rifles, daí as detonações a que os viajantes, quase todos armados, respondiam com tiros de revólver. Logo no começo, os índios tinham se precipitado para a máquina. O maquinista e o fogueiro tinham sido quase prostrados a golpes de macete. Um chefe Sioux, querendo parar o trem, mas não sabendo manejar a manivela do regulador, tinha aberto mais a entrada do vapor em lugar de fechar e a locomotiva impelida corria com uma velocidade assustadora. Ao mesmo tempo, os índios tinham invadido os vagões, corriam como macacos em fúria por cima da capota do trem, arrombavam as portinholas e lutavam corpo a corpo com os viajantes. Para fora do vagão das bagagens, arrombado e saqueado, os fardos eram arremessados para a via. Gritos e disparos não cessavam nunca. Entretanto, os viajantes defendiam-se corajosamente. Alguns varrões barricados enfrentavam um cerco como verdadeiros fortes ambulantes, levados a 100 milhas por hora. Desde o começo do ataque, a UDA tinha se comportado corajosamente. Revólver em punho, defendia-se heroicamente, atirando através dos vidros quebrados, quando um selvagem passava por sua mira. Uns 20 Sioux, mortalmente feridos, tinham tombado na via, e as rodas dos vagões esmagavam os índios que ficavam para trás. Diversos viajantes, gravemente atingidos pelas balas ou pelas clavas, jaziam sobre os bancos. Entretanto, era preciso parar. Esta luta já durava mais de 10 minutos e terminaria em favor dos índios certamente se o trem não parasse. Com efeito, a estação do Forte Kearny não estava a 2 milhas de distância. Lá havia um posto americano, mas, passado este posto, entre o Forte Kearny e a estação seguinte, os índios seriam senhores do trem. O condutor lutava ao lado de Phileas Fogg quando uma bala o derrubou. Ao cair, gritou: "Estamos perdidos se o trem não parar antes de 5 minutos." "Vai parar", disse Phileas Fogg, que queria se lançar para fora do vagão. "Fique, senhor", lhe gritou o Passepartout. "Deixe comigo." Phileas Fogg não teve tempo de deter o corajoso rapaz que, abrindo a portinhola sem ser visto pelos índios, conseguiu deslizar para baixo do vagão e então, enquanto a luta continuava, enquanto as balas se cruzavam sobre sua cabeça, reencontrando sua agilidade de clown, manteve-se sob os vagões, agarrando-se às correntes, valendo-se das alavancas dos freios de cabos da carroceria, pulando de um carro para outro com uma facilidade maravilhosa, chegou à parte dianteira do trem. Não tinha sido visto, não poderia ter sido visto. Ali, suspenso por uma mão entre o vagão de bagagem e o tender, com a outra, desenganchou as correntes de segurança. Mas, em virtude da tração desenvolvida, nunca poderia ter desaparafusado a barra de atrelagem se um abalo da máquina não tivesse feito saltar essa barra, e o trem solto foi ficando pouco a pouco para trás, enquanto a locomotiva fugia com velocidade crescente.
Levado pela força adquirida, o trem ainda rolou por alguns minutos, mas os freios foram acionados no interior dos vagões e o comboio finalmente parou a menos de 100 passos da estação de Kearney. Os soldados do forte, atraídos pelos gritos, acudiram logo. Os índios não os esperavam e antes que o trem parasse completamente, todo o bando tinha se posto em fuga. Mas quando os viajantes se contaram na plataforma da estação, perceberam que faltavam muitos à chamada, e entre eles o corajoso francês Passepartout, cuja dedicação acabara de o salvar. Em que Phileas Fogg simplesmente cumpre o seu dever. 3 viajantes, inclusive Passepartout, haviam desaparecido. Teriam sido mortos na luta? Estariam prisioneiros dos índios? Ainda não se podia saber. Os feridos eram numerosos, mas nenhum tinha sido atingido mortalmente. Um dos em estado mais grave era o coronel Proctor, que tinha combatido bravamente e que uma bala na virilha derrubara. Foi transportado para a estação com os outros viajantes, cujo estado reclamava cuidados imediatos. A Uda estava salva. Phileas Fogg, que não se poupara, não tinha nenhum arranhão. Fix estava ferido num braço, ferimento sem importância. Mas Passepartout faltava, e as lágrimas corriam dos olhos da jovem Aouda. Já então todos os viajantes tinham saído do trem. As rodas dos vagões estavam manchadas de sangue. Dos cubos e dos raios pendiam informes vestígios da luta. Os últimos índios desapareciam ao sul, pelos lados do Republican River. Phileas Fogg, braços cruzados, permanecia imóvel. Tinha uma grave decisão a tomar. A Uda, próxima dele, o contemplava sem proferir uma palavra. Ele compreendeu este olhar. Se o servidor estava prisioneiro dos índios, não deveria tudo arriscar para arrancá-lo dos índios? Vou achá-lo morto ou vivo, disse simplesmente Phileas Fogg para a Uda. Ah, senhor Fogg, exclamou a jovem, agarrando as mãos do seu companheiro, que cobriu de lágrimas. Vivo, acrescentou Fogg, se não perdermos um minuto. Com esta resolução, Phileas Fogg sacrificava-se completamente. Acabara de pronunciar sua ruína. Um dia apenas de atraso faria perder o navio de Nova York. Sua aposta estava irrevogavelmente perdida, sim. Mas diante deste pensamento, é o meu dever, não tinha hesitado. O capitão que comandava o forte Kearney estava ali. Seus soldados, uns 100 homens, tinham-se posto na defensiva para o caso dos Sioux terem dirigido um ataque direto contra a estação. Senhor, disse Phileas Fogg ao capitão, 3 viajantes desapareceram. Mortos? Perguntou o capitão. Estão mortos? Mortos ou prisioneiros? Respondeu Phileas Fogg. É desta incerteza que precisamos sair. Sua intenção é perseguir os índios? Dificilmente, senhor, disse o capitão. Estes índios podem fugir para além do Arkansas. Não poderia abandonar o forte que me foi confiado. Senhor, retomou Phileas Fogg, trata-se da vida de 3 homens. Sem dúvida, mas posso arriscar a vida de 50 para salvar 3? Não sei se pode, senhor, mas deve. Senhor, respondeu o capitão, ninguém aqui precisa me ensinar qual é o meu dever. Que seja, disse friamente Phileas Fogg. Irei sozinho, então. Sozinho, senhor? Exclamou o agente Fix, que tinha se aproximado. Ir só em perseguição dos índios? Quer então que eu deixe perecer esse infeliz a quem todos os que estão aqui vivos devem a vida? Eu irei, disse Phileas Fogg. Pois bem, não irá sozinho, exclamou o capitão, comovido, apesar de tudo. Não, tem um coração valente. 30 voluntários, acrescentou ele, voltando-se para os soldados. Toda a companhia deu um passo à frente. O capitão só teve que escolher entre seus bravos. Tinha soldados, 30 soldados foram designados e um velho sargento se pôs à frente deles. Obrigado, capitão, disse Phileas Fogg.
Permite-me acompanhá-lo? Perguntou Fix ao gentleman. Faça o que achar melhor, senhor, respondeu Phileas Fogg. Mas, se me quer fazer um favor, fique junto com a Aouda, caso me aconteça alguma desgraça. Uma palidez inesperada invadiu o rosto do inspetor de polícia. Separar-se do homem que tinha seguido passo a passo e com tanta persistência, deixá-lo aventurar-se assim naquele deserto, o agente Fix olhou atentamente Phileas Fogg e, fosse como fosse, apesar das suas desconfianças, apesar do combate que travava interiormente, baixou os olhos diante daquele olhar calmo e sincero. Ficarei, portanto, disse o agente de polícia. Instantes depois, Fogg tinha apertado a mão da jovem. Depois, após lhe ter entregue sua preciosa sacola de viagem, partiu com o sargento e sua pequena tropa. Mas antes de partir, tinha dito aos soldados: Meus amigos, há 1000 libras para vós se salvarmos os prisioneiros. Era meio-dia e alguns minutos. A Aouda tinha se retirado para um quarto da estação e aí sozinha ficou aguardando, pensando em Phileas Fogg, em sua generosidade simples e grandiosa, em sua tranquila coragem. Elevou o pensamento a Deus e pediu proteção para aquele homem que ela, sem perceber, amava intensamente. Phileas Fogg tinha sacrificado sua fortuna e agora punha sua própria vida em perigo, tudo sem hesitação, por dever, sem frases. Phileas Fogg era simplesmente um herói aos seus olhos. O inspetor Fix, não pensava assim e não podia conter sua agitação. Passeava febrilmente pela plataforma da estação. Por um momento, subjugado, voltava a ser ele mesmo. Depois de Fogg partir, compreendia a tolice que tinha feito, deixando-o partir, como o homem que tinha seguido ao redor do mundo tinha consentido em separar-se dele. Sua índole voltava a conduzi-lo, se recriminava, se acusava, tratava a si mesmo como se fosse o comissário da polícia metropolitana, a de um moestado, um agente apanhado em flagrante delito de ingenuidade. Fui inepto, fui um idiota, pensava. O outro, por certo, lhe disse quem eu era, partiu, não volta mais. Onde pegá-lo agora? Mas como pude me deixar fascinar? Como fui bobo! É certo que Passepartout lhe contou tudo, lhe disse que sou um agente da polícia e que estava o seguindo. Ele aproveitou esta oportunidade para fugir. Certamente, que idiota fui eu! Pensava assim o agente Fix. Eu que agora tenho um mandado de prisão em meu bolso, como fui infeliz, como fui infantil e idiota. Decididamente não passo de uma azêmula. Assim raciocinava um inspetor de polícia enquanto as horas se escoavam lentamente. Não sabia o que fazer. Às vezes tinha vontade de dizer tudo à Aouda, mas compreendia como seria recebido pela jovem. Que decisão tomar? Estava tentando a sair pelas pradarias brancas em perseguição a Phileas Fogg. Não lhe parecia impossível reencontrá-lo. Os passos do destacamento estavam ainda impressos na neve. Não seria difícil encontrar seguindo as pegadas daquela multidão. Mas logo, sob uma nova camada, todas as pegadas desapareciam. Então o desânimo apossou-se de Fix. Experimentou, como quem está desanimado por completo, um invencível desejo de abandonar a partida. Ora, precisamente esta oportunidade de deixar a estação de Kearney e de continuar a viagem, tão fecunda em transtornos, lhe foi oferecida. Com efeito, perto das 2 horas da tarde, enquanto a neve caía em grandes flocos, ouviram-se longos apitos que vinham do leste. Uma enorme sombra, parecida com um clarão amarelado, avançava lentamente, consideravelmente aumentada pelas brumas que lhe davam um aspecto fantasmagórico e fantástico. Contudo, não se esperava ainda nenhum trem vindo de leste.
O socorro pedido pelo telégrafo não poderia chegar tão cedo, e o trem de Omaha para São Francisco só deveria passar no dia seguinte. Logo se soube o que acontecia. Esta locomotiva, que andava com pouco vapor, soltando grandes apitos, era aquela que, depois de ter sido desprendida do trem, tinha continuado sua rota com velocidade vertiginosa, levando o caldeeiro e o maquinista inanimados. Tinha corrido sobre os raios por diversas milhas. Depois, o fogo tinha amortecido por falta de combustível. O vapor perdera a força e, uma hora depois, diminuindo pouco a pouco a velocidade, a máquina parara afinal 20 milhas depois da estação de Kearney. Nem o maquinista, nem o fogueiro tinham morrido e, depois de um desmaio bastante prolongado, tinham voltado a si. A máquina estava então parada. Quando se viu no deserto, a locomotiva só sem vagões atrás, o maquinista compreendeu o que tinha ocorrido. Como a locomotiva tinha se desprendido do trem, não pôde adivinhar, mas não tinha nenhuma dúvida de que o trem, tendo ficado para trás, estava em perigo. O maquinista nem hesitou sobre o que deveria fazer. Continuar na direção de Omaha era prudente. Voltar para o trem, que os índios talvez ainda pilhassem, era perigoso. Que importa? Pás de carvão e lenha foram lançadas no fogo da caldeira. O fogo se reanimou, a pressão aumentou de novo e pelas 2 depois do meio-dia a máquina voltava para trás em direção da estação de Kearney. Era ela que apitava na bruma. Foi uma grande satisfação para os viajantes quando ouviram a locomotiva pôs-se na frente do trem. Iam poder continuar enfim a viagem tão desgraçadamente interrompida. A chegada da máquina, Aouda, saindo da estação e dirigindo-se ao condutor, vai partir? Perguntou. Em instantes, madame. Mas os prisioneiros, nossos desafortunados companheiros. Não posso interromper o serviço, respondeu o condutor. Já temos 3 horas de atraso. E quando passará o outro trem que vem de São Francisco? Amanhã à noite, madame. Amanhã à noite, mas será muito tarde, é preciso esperar. É impossível, respondeu o condutor. Se quiser partir, suba. Não partirei, respondeu a jovem. O agente Fix tinha escutado esta conversa. Alguns instantes antes, quando todos os meios de locomoção lhe faltavam, estava resolvido a deixar Kearney, e agora que o trem se achava ali, prestes a partir, que só tinha de retornar ao seu lugar no vagão, uma força irresistível o prendia no chão. A plataforma da estação lhe queimava os pés, e ele não podia levantá-los. A luta começou dentro dele. A cólera do insucesso o sufocava. Queria lutar até o fim. Entre mentes, os viajantes e alguns feridos, entre outros o coronel Proctor, cujo estado era grave, tinham tomado lugar nos vagões. Ouvia-se o ruído da caldeira em ebulição e o vapor escapava pelas válvulas. O maquinista apitou, o trem se pôs em movimento e desapareceu bem depressa, misturando sua fumaça aos turbilhões de neve. O agente Fix tinha ficado. Algumas horas se escoaram. O tempo estava muito mau, o frio intenso. Fix, sentado sobre um banco na estação, permanecia imóvel. Podia-se supor que dormia. Aouda, apesar da ventania, deixava a cada instante o quarto que tinha sido colocado à sua disposição. Vinha à extremidade da plataforma, procurando ver através da tempestade de neve, querendo penetrar com o olhar esta bruma que reduzia o horizonte à sua volta, tentando escutar se algum barulho se fazia ouvir. Mas nada. Voltava a entrar, toda transida, para voltar momentos depois, para ver se a comitiva com Phileas Fogg por fim estava chegando, mas tudo inutilmente. E assim entardeceu. O pequeno destacamento não estava ainda de volta. Onde estaria neste momento? Teria alcançado os índios? Teria havido luta? Ou os soldados perdidos no nevoeiro erraram
ao acaso. O capitão do Fort Kearny estava muito inquieto, embora não quisesse deixar transparecer sua inquietude. Anoiteceu, a neve tombou menos abundante, mas a intensidade do frio aumentou. O olhar mais intrépido não teria enfrentado sem receio esta obscura imensidão. Um silêncio absoluto reinava na pradaria. Nem o voo de um pássaro, nem a passagem de alguma fera perturbava a calma infinita. Durante toda a noite, Aouda, o espírito cheio de pressentimentos sinistros, o coração repleto de angústias, vagueou pela orla da campina. Sua imaginação a levava para longe e lhe mostrava mil perigos. O que sofreu durante estas longas horas não seria possível alguém exprimir. Fix estava sempre imóvel no mesmo lugar, mas também o agente não dormia. Num dado momento, um homem tinha se aproximado dele, até falou com ele, mas o agente o despachou depois de ter respondido às suas palavras com um sinal negativo de cabeça apenas. A noite passou. Ao alvorecer, o disco meio apagado do sol ergueu-se sobre um horizonte nublado. Entretanto, o olhar podia alcançar até 2 milhas de distância. Tinha sido para o qual que Phileas Fogg e o destacamento se haviam dirigido. O sul estava absolutamente deserto. Era então 7 horas da manhã. O capitão, extremamente preocupado, não sabia o que fazer. Deveria enviar um segundo destacamento em socorro do primeiro? Deveria sacrificar novos homens com tão poucas possibilidades de salvar os que já tinham sido sacrificados antes? Mas sua hesitação não durou e, com um gesto, chamando um dos seus ajudantes, deu-lhe ordens de fazer um reconhecimento ao sul. Quando se ouviram tiros, seria um sinal. Os soldados precipitaram para fora do forte e a meia milha de distância avistaram um destacamento que voltava em boa ordem. Phileas Fogg vinha à frente, junto dele Passepartout e os 2 outros passageiros resgatados das mãos da tribo de índios. Tinha havido combate 10 milhas ao sul de Kearney. Poucos instantes antes da chegada do destacamento, Passepartout e seus 2 companheiros já lutavam contra os seus guardiães e o francês tinha derrubado 3 com seus socos, quando seu patrão e os soldados se precipitaram em seu socorro. Todos, salvadores e salvados, foram acolhidos com brados de alegria e Phileas Fogg distribuiu aos soldados a gratificação que lhes tinha prometido, enquanto Passepartout repetia consigo, não sem alguma razão: decididamente estou saindo caro para meu patrão. Fix, sem proferir uma palavra que seja, contemplava Phileas Fogg e seria difícil analisar as impressões que se combatiam nele naquele momento. Quanto a Aouda, esta tinha os olhos cheios de lágrimas. Tinha pego a mão do gentleman e apertava nas suas, sem poder pronunciar uma palavra sequer, apenas derramava lágrimas em cima da mão do seu salvador. Passepartout, desde que chegara, estivera procurando o trem na estação. Julgava que eu iria encontrar pronto para partir para Omaha e esperava que se pudesse recuperar o tempo perdido. O trem! Gritava Passepartout. Partiu, respondeu o agente Fix. E o trem seguinte, quando passa? Perguntou Phileas Fogg. Só de tarde. Ah, respondeu simplesmente o impassível gentleman. Em que o inspetor Fix leva muito a sério os interesses de Phileas Fogg. Phileas Fogg estava com 24 horas de atraso. Passepartout, a causa involuntária deste atraso, estava desesperado. Tinha decididamente arruinado seu patrão. Neste momento, o inspetor de polícia aproximou-se de Phileas Fogg e, olhando diretamente para ele, falou: Realmente, senhor? Perguntou ele. Tem muita pressa? Realmente, respondeu Phileas Fogg. Insisto, respondeu Fix. Está mesmo interessado
em estar em Nova York antes das 11 horas da noite, hora da partida do navio para Liverpool? Muitíssimo interessado, Sr. Fix. E se sua viagem não tivesse sido interrompida por este ataque dos índios, teria chegado a Nova York 11 pela manhã? Sim, com 11 horas de antecedência em relação ao navio. Bem, nesse caso tem 20 horas de atraso. Entre 20 e 12 a diferença é de 8. São 8 horas a recuperar. Quer tentar fazê-lo? A pé? Perguntou Phileas Fogg. Não, em trenó, respondeu Fix. Em trenó a velas. Um homem me propôs esse meio de transporte. Era o homem que falara com o inspetor de polícia durante a noite e cujo oferecimento Fix tinha recusado. Phileas Fogg não respondeu, mas Fix, tendo-lhe mostrado o homem em questão que passeava na frente da estação, o gentleman foi até ele. Um instante depois, Phileas Fogg e esse americano, que se chamava Mudge, entravam numa cabana construída abaixo do Forte Kearney. Lá, Phileas Fogg examinou um veículo muito singular, espécie de tabuleiro, colocado sobre duas longas vigas, um pouco arqueadas para cima na parte dianteira, como os pontos de apoio de um trenó, e sobre o qual 5 ou 6 pessoas poderiam se acomodar. A um terço do tabuleiro, na frente, estava um mastro muito elevado, sobre a qual estava estendida uma imensa brigantina. A este mastro, solidamente sustentado por borrajona de grandes dimensões. A este mastro, solidamente sustentado por cordames metálicos, ligava-se uma escora de ferro que servia para içar uma bujarrona de grandes dimensões. Atrás, uma espécie de leme permitia dirigir o aparelho. Era como se vê um trenó armado em corveta. Durante o inverno, sobre a pradaria gelada, quando os trens são detidos pela neve, estes veículos fazem travessias extremamente rápidas de uma estação a outra. São, além disso, prodigiosamente dotados de velas, mais do que seria conveniente num cúter de recreio exposto a emborcar, e com o vento por trás deslizam sobre a superfície das pradarias com uma rapidez igual, se não superior à dos expressos. Em alguns instantes, uma negociação foi concluída entre Phileas Fogg e o patrão desta embarcação de terra. O vento estava bom, soprava rijo de oeste, a neve estava endurecida e Mudge se comprometia a conduzir Phileas Fogg à estação de Omaha em poucas horas. Lá os trens são frequentes e as vias numerosas para Chicago e Nova York. Não era impossível recuperar o tempo perdido. Não havia por que hesitar em tentar a aventura. Phileas Fogg, não querendo expor a Uda às torturas de uma travessia ao ar livre, por este frio que a velocidade tornaria mais insuportável ainda, propôs-lhe que ficasse sob os cuidados de Passepartout na estação de Kearney. O honesto moço encarregar-se-ia de reconduzir a jovem à Europa por um caminho melhor e em condições mais aceitáveis. A Uda recusou-se terminalmente separar-se de Phileas Fogg e Passepartout se sentiu muito feliz com essa determinação da jovem. Com efeito, por nada neste mundo teria querido deixar seu patrão, já que Fix devia acompanhá-lo. Quanto ao que pensava então o inspetor de polícia, seria difícil saber. Sua convicção teria sido abalada pelo regresso de Phileas Fogg, ou consideraria que era um velhaco de marca maior que, depois de haver feito a volta ao mundo, se julgaria absolutamente seguro na Inglaterra. Talvez a opinião de Fix a respeito de Fogg se tivesse efetivamente modificado, mas nem por isso estava menos resolvido a cumprir o seu dever e mais impaciente que todos a apressar como pudesse o regresso à Inglaterra. Às 8 horas, o trenó estava prestes a partir.
os viajantes seriam... Às 8 horas, o trenó estava prestes a partir. Os viajantes seriam tentados a dizer aos passageiros... Às 8 horas, o trenó estava prestes a partir. Os viajantes seríamos tentados a dizer aos passageiros, tomaram seus lugares e envolveram-se muito bem nas suas mantas de viagem para proteção do frio. As duas imensas velas foram içadas e, sob o impulso do vento, o veículo seguiu sobre a neve endurecida a uma velocidade de 40 milhas por hora. A distância que separa o Forte Kearney de Omaha é linha reta, a voo de abelha, como dizem os americanos, de 200 milhas, quanto muito. Se o vento se mantivesse em 5 horas, esta distância poderia ser coberta. Se nenhum incidente acontecesse, à 1 da tarde, o trenó deveria chegar a Omaha. E que travessia! Os viajantes, apertados uns contra os outros, não podiam conversar. O frio, aumentado pela velocidade, teria-lhes cortado a palavra. O trenó deslizava tão ligeiro pela superfície da pradaria quanto uma embarcação pela superfície das águas, com o balanço de menos. Quando a brisa chegava varrendo o solo, parecia que o trenó ia ser levantado do solo por suas velas, vastas asas de imensa envergadura. Moody conservava o veículo em linha reta e, com o movimento do leme, retificava os bordejos que o aparelho tendia a fazer. Ia-se com todo o pano. A vela triangular tinha sido desfraldada e não estava mais protegida pela brigantina. Um mastrel da gávea foi guindado e uma flecha estendida ao vento uniu sua força de impulsão à das outras velas. Não era possível avaliá-la matematicamente, mas com certeza a velocidade do trenó não deveria ser menos de 40 milhas por hora. Se nada se quebra, disse Moody, chegaremos. E Moody tinha interesse em chegar no prazo estipulado, porque Phileas Fogg, fiel ao seu sistema, o tinha estimulado com uma boa gratificação. A pradaria que o trenó cortava em linha reta era plana como um mar. Dir-se-ia um imenso tanque gelado. A railroad que atende esta parte do território subia do sudeste para nordeste por Great Island, Columbus, cidade importante do Nebraska, Schuyler, Fremont, depois Omaha. Depois, durante todo seu percurso, à margem direita do Platte River, o trenó, abreviando esta extensão, tomou a corda do arco descrito pela via férrea. Moody não receava que o Platte River lhe embaraçasse o trajeto no pequeno cotovelo que este rio faz adiante de Fremont, porque as suas águas estavam geladas. O caminho achava-se, pois, completamente livre de obstáculos, e Phileas Fogg só tinha duas coisas a temer: uma avaria no aparelho, uma mudança ou uma calmaria do vento. Mas a brisa não abrandava, pelo contrário, soprava devagar o mastro, que os triantes de ferro aguentavam solidamente. Estes fios de metal, semelhantes às cordas de um instrumento, soavam como se algum arco os fizesse vibrar. O trenó voava em meio a uma harmonia plangente de solenidade muito particular. Estas cordas dão a quinta e a oitava, disse Phileas Fogg. E estas foram as únicas palavras que ele pronunciou durante toda a viagem. Mas a Uda, cuidadosamente envolvida nas peles e mantas de viagem, estava, quanto era possível, abrigada do frio. Quanto a Passepartout, a face vermelha, como o disco solar quando se deita nas brumas, aspirava o ar penetrante. Com a reserva de imperturbável confiança que possuía, tinha voltado a ter esperanças. Em vez de chegarem de manhã em Nova York, chegariam à tarde, mas havia ainda algumas probabilidades que fosse antes da partida do navio para Liverpool.
Passepartout tinha até mesmo tido ganas de apertar a mão do seu aliado Fix. Não se esquecia de que fora um inspetor que pessoalmente procurara o trenó de velas e, portanto, o único meio que havia de chegar a Omaha em tempo útil. Mas, por não se sabe qual pressentimento, manteve-se Passepartout na sua reserva usual. Feito sem hesitar, uma coisa, porém, Passepartout nunca esqueceria: o sacrifício que Phileas Fogg tinha feito, sem hesitar, para arrancá-lo das mãos dos índios. Nisso, Fogg tinha arriscado sua fortuna e sua vida, acima de tudo. Não, seu servidor jamais esqueceria disso. O serviria para todo sempre, em toda e qualquer circunstância. Enquanto cada um dos viajantes se entregavam aos seus pensamentos, às suas reflexões, o trenó voava sobre o imenso tapete de neve. Se passou por alguns creeks, afluentes ou subafluentes do Little Blue River. Ninguém percebeu. Os campos e os cursos de água desapareciam sobre uma brancura uniforme. A pradaria estava completamente deserta, compreendida entre a Union Pacific Road e o entroncamento que une Birney e St. Joseph. Formava como que uma grande ilha desabitada. Nem uma vila, nem uma estação, nem mesmo um forte. De tempo em tempo via-se passar como um relâmpago algumas árvores contorcidas, cujo branco esqueleto se torneava sobre a brisa. Por outras vezes, bandos de aves selvagens alçavam voo, às vezes ainda, lobos das pradarias em alcateias numerosas, magros, esfaimados, incitados por uma necessidade feroz, disputavam velocidade com o trenó. Então, Passepartout, revólver na mão, preparava-se para fazer fogo sobre os mais próximos. Se algum acidente tivesse detido o trenó, os viajantes, atacados por esses ferozes carniceiros, teriam corrido certamente os maiores riscos, mas o trenó aguentava firme, pegava a dianteira e logo todo o bando uivava longe, ficando para trás. Ao meio-dia, Moody reconheceu por alguns indícios que passava pelo leito gelado do Platte River. Nada disse, mas já tinha certeza de que 20 milhas além alcançaria a estação de Omaha. E com efeito, não tinha passado uma hora e este guia hábil, alargando o leme, se precipitou para as adriças e ferrou o pano, mas o trenó, levado pelo impulso do vento que recebera, correu ainda em meia milha. Afinal parou e Moody, mostrando um ajuntamento de telhados branqueados pela neve, disse: "Chegamos." Chegados, com efeito, a esta estação, que por meio de numerosos trens está diariamente em comunicação com o leste dos Estados Unidos, Passepartout, Fix, saltaram para a terra e sacudiram seus membros entorpecidos. Ajudaram Phileas Fogg e a jovem Aouda a descer do trenó. Phileas Fogg acertou as contas generosamente com Moody, ao qual Passepartout apertou a mão como a um amigo, e todos se precipitaram para a estação de Omaha. É nesta importante cidade de Nebraska que acaba a estrada de ferro do Pacífico, propriamente dita, que põe a bacia do Mississippi em comunicação com o grande oceano. Para se ir de Omaha a Chicago, a Royal Road, sob o nome de Chicago em Rockland Railroad, corre diretamente para leste, servindo 50 estações. Um trem direto estava prestes a partir. Phileas Fogg e seus companheiros apenas tiveram tempo de se precipitar num vagão com rapidez. Nada viram de Omaha, mas Passepartout confessou a si mesmo que não tinha motivos para se lastimar, porque não era para ver que estavam por ali. Com extrema rapidez, o trem passou pelo estado de Iowa, por Council Bluffs, Des Moines, Iowa City. Durante a noite, atravessou o Mississippi em Davenport e por Rock
Island entrou em Illinois. No dia seguinte, 10 às 4 horas da tarde, chegou a Chicago, já reconstruída das ruínas e mais soberba que nunca sobre as margens do seu belo lago Michigan. 90 milhas separam Chicago de Nova York. Trens não faltavam em Chicago. Phileas Fogg passou imediatamente de um para outro. A elegante locomotiva da Pittsburgh Fort Wayne e Chicago Rail partiu a toda velocidade, como se compreendesse que o honrado gentleman não tinha tempo a perder. Atravessou como um relâmpago Indiana, Ohio, Pensilvânia, New Jersey, passando por cidades de nomes antiquados, em algumas das quais haviam ruas e tramways, mas ainda não casas. Finalmente, o Hudson apareceu. Em 11 de dezembro, às 11h15 da noite, o trem parou na estação, na margem direita do rio, diante do pier dos vapores da linha Cunard, também chamada de British and North American Royal Mail Steam Packet Coal China, com destino a Liverpool. Tinha partido há 45 minutos. Em que Phileas Fogg trava uma luta direta contra a má sorte. Partindo, o China parecia ter levado com ele a última esperança de Phileas Fogg. Com efeito, nenhum dos outros navios que fazem o serviço direto entre a América e a Europa, nem os transatlânticos franceses, nem os navios da White Star Line, nem os vapores da companhia Inman, nem os da linha hamburguesa, nem outros poderiam servir para os propósitos do gentleman. Com efeito, o Pereire da companhia transatlântica francesa, cujos admiráveis barcos igualam em velocidade e excedem em comodidades todos os das outras linhas, sem exceção, só partiria dali a 2 dias, 14 de dezembro. Além disso, do mesmo modo que os navios da companhia hamburguesa não iam diretamente a Liverpool ou a Londres, mas a Havre. E esta travessia suplementar do Havre a Southampton, atrasando Phileas Fogg, anularia seus últimos esforços. Quanto aos navios, Inman, um dos quais o City of Paris punha-se ao mar no dia seguinte, não se deveria nem pensar neles. Estes navios são particularmente destinados ao transporte de emigrantes. Suas máquinas são fracas, navegam tanto a vela como a vapor, e a sua velocidade é medíocre. Gastam na travessia de Nova York para a Inglaterra mais tempo do que o que restava a Phileas Fogg para ganhar a aposta. De tudo isso, Phileas Fogg se deu perfeitamente conta, consultando o seu que lhe fornecia dia a dia os movimentos da navegação transoceânica. Passepartout estava arrasado. Ter perdido o navio por 45 minutos, isso era demais, o matava. A culpa era sua. Em vez de ajudar o patrão, não tinha parado de semear obstáculos em seu caminho. E quando revia em seu espírito todos os incidentes da viagem, quando sopesava as quantias despendidas em pura perda e só no seu interesse, quando pensava que aquela enorme aposta, com o acréscimo das despesas consideráveis desta viagem, agora perdida, arruinava completamente Phileas Fogg, cobria-se de injúrias a si próprio. Phileas Fogg não lhe fez, contudo, nenhuma censura e, ao deixar o embarcadouro dos navios transatlânticos, só disse estas palavras: amanhã veremos o que se pode fazer, vamos? Mr. Fogg, Aouda, o agente Fix e Passepartout atravessaram o Hudson do New Jersey City Ferry Boat e subiram em um fiacre que os conduziu ao Hotel St. Nicholas, na Broadway. Quantos foram postos à disposição deles
e à noite quartos foram postos à disposição deles, e a noite passou curta para Phileas Fogg, que dormiu um sono perfeito, mas bem longa para Aouda e seus companheiros, aos quais a agitação não permitiu repousar. O dia seguinte era 12 de dezembro. Do dia 12 às 7 da manhã, ao dia 21 às 8h45 da noite, havia 9 dias, 13 horas e 45 minutos. Se, pois, Phileas Fogg tivesse partido na véspera pelo China, um dos melhores cruzadores da linha Cunard teria chegado a Liverpool, depois a Londres, no prazo desejado. Phileas Fogg deixou o hotel sozinho depois de ter recomendado ao criado que o esperasse e avisasse a Aouda para que estivesse pronta a qualquer momento. Fogg dirigiu-se para as margens do Hudson e, entre os navios atracados ao cais ou ancorados no rio, procurou alternadamente os que estavam de partida. Muitas embarcações tinham o sinal de partida e se preparavam para se fazer ao mar na maré da manhã, porque neste imenso e admirável porto de Nova York não há dia em que 100 navios não façam rota para todos os pontos do globo. Mas a maioria eram embarcações à vela e não podiam convir a Phileas Fogg. Este gentleman parecia dever falhar na sua última tentativa quando avistou ancorado diante da bateria a 200 metros ou mais um navio de comércio a hélice de formas finas e cuja chaminé, deixando sair grossas nuvens de fumaça, indicava que se preparava para partir. Phileas Fogg chamou um bote, embarcou nele e em poucas remadas achou-se na escada do Henrietta, vapor de casco de ferro com todos os autos de madeira. O capitão do Henrietta estava a bordo. Phileas Fogg subiu ao convés e pediu para chamarem o capitão. Este apareceu logo. Era um homem de 50 anos, uma espécie de lobo marinho, um resmungão que não deveria ser tratável. Olhos grandes, raiados, de cobre oxidado, cabelos vermelhos, pescoço encorpado, não tinha o aspecto de um homem delicado, não tinha. O capitão? Perguntou Phileas Fogg. Sim, sou eu, capitão. Eu sou Phileas Fogg, de Londres. E eu, André Speed, da Cardiff. Vai partir? Em 1 hora, respondeu o capitão. Está carregado para Bordeaux. E sua carga? Pedras no porão, sem frete, sem lastro. Tem passageiros? Sem passageiros, jamais passageiros. Mercadoria que estorva e que discute. Seu navio anda bem? Entre 11 a 12 nós. O Henrietta é bem conhecido. Quer me transportar para Liverpool? A mim e a 3 pessoas? Para Liverpool? Por que não para a China? Digo Liverpool. Não. Estou de partida para Bordeaux e vou para Bordeaux. Não importa o preço. O capitão tinha falado com um tom que não admitia uma réplica, mas os armadores do Henrietta retomou Phileas Fogg. Os armadores sou eu, respondeu o capitão. O navio me pertence. Eu freto? Não. Eu compro? Também não. Phileas Fogg nem pestanejou. Entretanto, a situação era grave. Não estava sendo em Nova York como tinha sido em Hong Kong, nem com o capitão do Henrietta, como tinha sido com o patrão da Tankendere. Até então, o dinheiro do gentleman tinha dado conta dos obstáculos que apareciam, mas ali não. Desta vez, o dinheiro falhava. Entretanto, era preciso encontrar o meio de atravessar o Atlântico de navio, a menos que fosse atravessado de balão, o que seria muito arriscado e, além disso, irrealizável tal façanha. Pareceu, contudo, que Phileas Fogg teve uma ideia
porque disse ao capitão: Pois bem, quer me levar até Bordeaux? Não, nem que me pagasse $100. Ofereço não $100, mas $2.000. Por pessoa? Perguntou o capitão. Sim, por pessoa, e são quatro pessoas. O capitão Speed começou a coçar a testa, como se quisesse arrancar-lhe a epiderme. Ganhar $8.000, simplesmente $8.000, sem alterar a sua viagem, aí está uma coisa pela qual valia a pena pôr de lado sua antipatia declarada por qualquer espécie de passageiro. Passageiros a $2.000 cada um, ademais, já não são passageiros, são mercadorias preciosas, pensou ele. Bom, parto às 9 horas, disse simplesmente o capitão Speed, com o senhor e os seus se estiverem aqui. Às 9 horas estaremos no navio, respondeu Phileas Fogg simplesmente. Eram 8h30. Desembarcar do Henrietta, subir para um veículo, dir-se-ia ao Hotel St. Nicholas, trazer a Uda, Passepartout e até o inseparável Fix, a quem graciosamente ofereceu passagem. Tudo isso foi feito pelo gentleman com a calma que não o abandonava em nenhuma circunstância. No momento em que o Henrietta aparelhava, todos os quatro estavam a bordo. Quando Passepartout soube quanto custaria esta última travessia, soltou um berro. Oh, meu Deus! Prolongados que percorreram todos os intervalos da escala cromática descendente. Quanto ao inspetor Fix, disse consigo mesmo que, decididamente, o Banco da Inglaterra não seria incólume deste negócio. Com efeito, chegando e admitindo que o Sr. Phileas Fogg não lançasse mais alguns punhados ao mar, mais de 7.000 libras, 175.000 francos, faltariam na sacola do banknotes. Em que Phileas Fogg se mostra à altura das circunstâncias. 1 hora depois, o vapor Henrietta ultrapassava o farol que sinaliza a entrada do Hudson, dobrava a ponta Sandy Hook e dava ao mar. Durante a jornada, costeou Long Island ao longo das luzes de Fire Island e correu rapidamente para leste. Obviamente que minhas pronúncias estão todas erradas. Eu não falo inglês, nem francês. No dia seguinte, 13 de dezembro, ao meio-dia, um homem subiu ao convés para determinar as coordenadas. Supõe, por certo, que este homem era o capitão Speed. Nada disso. Era Phileas Fogg. Quanto ao capitão Speed, estava fechado, e bem fechado a chave, no seu camarote, e soltava uivos que denotavam uma cólera bem perdoável, levada ao paroxismo. O que tinha acontecido era muito simples. Phileas Fogg queria ir a Liverpool. O capitão não quis conduzi-lo para lá. Phileas Fogg tinha aceitado comprar passagem para Bordeaux, e nas 30 horas que esteve no navio tinha manobrado tão bem, recorrendo às suas banknotes, que a tripulação, marinheiros e fogueiros, tripulação um pouco contrabandista, diríamos, que estava em péssimos termos com o capitão, lhe pertencia. Eis porque Phileas Fogg comandava em lugar do capitão, porque o capitão estava trancado no camarote e porque, enfim, o Henrietta se dirigia para Liverpool. E bastava, era evidente, ver Phileas Fogg manobrar para saber que Fogg tinha sido marujo. E agora, como acabaria a aventura, é o que mais tarde se saberá. Contudo, a Uda não deixava de sentir-se inquieta, apesar de nada dizer. O agente Fix, esse tinha ficado estupefato a princípio. Quanto a Passepartout, achava simplesmente adorável aquela aventura. Entre 11 a 12 nós, tinha dito o capitão Speed, e com efeito o Henrietta se mantinha nessa medida de velocidade alta. Se, pois, que ainda havia-se, pois o mar não ficasse muito ruim, se o vento não saltasse para leste,
se não sucedesse nenhuma avaria ao barco, nenhum acidente à máquina, o Henrietta, nos 9 dias contados de 12 de dezembro a 21, poderia atravessar as 3.000 milhas que separavam Nova York de Liverpool. É verdade que, uma vez lá, o negócio do Henrietta, somando-se ao do banco, poderia levar o gentleman um pouco mais longe de onde queria.